Olá, amigos! Um ótimo sábado com muitas bênçãos para todos. Bom dia. Hoje, 5 de dezembro de 2020, a partir das 9 horas, o grupo Amigos da Fé da Associação Espírita Mariano do Nascimento de Ribeirão Preto. Hoje, a pedido do seu Miguel, que é o nosso dirigente, nós temos uma mensagem aqui. É a oração de Chico Xavier para a sua vida. Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente, sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo, sem exigir o entendimento, a respeitar os semelhantes, sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Essa é a nossa mensagem de hoje, uma belíssima mensagem aí. Agradecemos muito aí a espiritualidade, e ao seu Miguel aí, o nosso abraço aí, por esse lindo início aí da nossa live de hoje. Nossos encontros aos sábados pela manhã são muito gratificantes. Agradecemos a você que regularmente está conosco em nossa live.
E é um prazer receber também você que nos assiste aí pela primeira vez ou está assistindo nessas primeiras semanas aí. Nossos encontros virtuais visam mantermos o contato com a espiritualidade para trazer paz, harmonia e entendimento. Nós temos o chat nosso aí. Deixe o seu recadinho com nome, cidade e bairro. Daqui a pouco nós vamos começar a divulgar. Compartilhem também nosso link com seus amigos e familiares. Queria agradecer muito porque nós atingimos, né, nós falamos isso semana passada, tal, para compartilhar, que estava baixo o nosso índice, e nós atingimos aí 21 compartilhamentos aí. Então, você que compartilhou, nosso muito obrigado, e essa semana também vamos continuar aí, dá o seu clique lá, compartilha, tá, com todos os seus amigos e familiares aí. Se porventura a nossa conexão cair, né, não desista. Entre novamente. Lembramos que os nossos encontros ficam gravados na página do Mariano do Nascimento e podem ser assistidos a qualquer momento. Então, se de repente você ficar impedido de assistir uma parte e tal, depois você vai lá e assiste, ou quer rever essa live ou outras lives também do Mariano, fica tudo lá gravadinho, bonitinho, a qualquer momento, né? Vai lá e acessa a nossa página aí. Nosso muito obrigado. Eu quero convidar agora a Thaís para apresentar a oração do sono útil, que é um dos 4 caminhos de luz. Thaís, é com você. A oração do sono útil, ela deve ser feita diariamente também antes de dormir. A oração nada mais é do que você pedir que enquanto o seu corpo esteja ali repousando, para o novo dia que se iniciará, você em seus sonhos esteja em bons lugares, lugares edificantes, onde você esteja em aprendizado, auxiliando ao próximo. E agradeça sempre por esse momento. Vamos nos preparar nesse momento, vamos pegar o nosso copo com água, né, para tomarmos aí no final da nossa reunião. Essa água vai ser fluidificada aí durante o nosso encontro, então deixa separado lá o seu copinho, também para quantas pessoas estiverem aí assistindo com você, ok? E também nós convidamos aí toda semana para você reservar uma garrafa, né, com água. Essa água também vai ser fluidificada, vai ser energizada aí durante a nossa atividade de hoje. Pedimos mais uma vez, todas as semanas, um pedido do seu Miguel, nosso dirigente do Amigos da Fé, tá? Para que a espiritualidade, para que os mentores da casa, né, auxiliem a unidade ali do Max João, tá? Ali da rua Albuquerque Lins. Então, que a espiritualidade proteja os trabalhadores, o pessoal da assistência e tudo mais. Vai começar a aparecer aí para vocês na tela o link do caderno de orações, tá? O propósito desse caderno de orações é trazer uma forma semelhante que acontece na Casa Espírita, agora de maneira virtual. É só preencher o cadastro. Aparece aí para vocês, né, a lista aí das pessoas que colocaram o nome. Essas orações para aquelas pessoas que precisam de um apoio espiritual. Todos os nomes escritos e também aqueles que você mentalizou ou que você escreveu no papel, tá? A espiritualidade vai fazer um atendimento especial aí à distância. Está aparecendo os nomes. Estou sem o retorno.
Ok, vamos dar sequência aí. Respirem fundo, acomodem-se na cadeira. Vamos formar uma corrente de luz, de fé e de esperança. Pedimos muita vibração e prece nesse momento. Vamos transmitir amor, saúde e paz, irradiando a luz divina. Eu quero convidar hoje, em especial, a Vivian para fazer a prece de início da reunião. Ela é uma participante da nossa live, né? E aceitou o desafio de gravar aí. Então, nosso agradecimento mais uma vez a Vivian, início da reunião. Com você. Bom dia a todos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontre acesso em nossos corações. Bons espíritos que vos dignai, vir nos instituir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade e do mandato que lhes é confiado, e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abri os seus olhos à luz. Perdoai-as como nós as perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos espíritos da Casa Mariana do Nascimento, nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Todos aqueles que estão vindo pela primeira vez, nosso abraço forte. Todos aqueles que nos acompanham já há bastante tempo, desde os tempos presenciais lá na Associação Espírita Mariana do Nascimento, e aqueles que passaram a nos acompanhar pelas nossas lives aqui todo sábado pela manhã. Que possamos, ao final dessa live, encontrar um pouquinho da paz, da esperança, do fortalecimento que estamos buscando hoje. Quero agradecer a Vivian, né, pela participação, pela colaboração, né? Então, eu peço a todos que daqui 15 dias nós vamos convocar e vamos fazer um novo desafio. Então, você aí, você viu que não tem segredo, é só gravar o vídeo fazendo essa oração maravilhosa aí do início dos trabalhos, né? Como a Vivian fez. Muito obrigado, Vivian. Parabéns pela participação. Vamos dar prosseguimento, então, hoje aos nossos estudos, né? O principal estudo da manhã é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 18. O Evangelho são divididos por vários temas, né? São vários capítulos, cada capítulo é um tema. O início de cada capítulo são passagens de Jesus, do Evangelho de Jesus, narrado pelos apóstolos, né? E depois, na segunda parte, são as instruções dos Espíritos. Nós estamos ainda na primeira parte, então o capítulo 18, com o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E hoje nós estamos no item Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então vamos prestar bastante atenção nessa passagem, porque ela é muito importante para nós cristãos, nós que desejamos
estar a caminho do reino dos céus, né? Ou seja, seguir os ensinamentos e os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, para que possamos evoluir sempre e melhorar sempre. Então vamos lá. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos diversos milagres em vosso nome? E então lhes direi em voz alta, afastai-vos de mim, vós que cometeis atos de iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículo de 21 a 23. Todo aquele que ouvir essas palavras que eu digo e as praticar, será comparado a um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e se abateram sobre essa casa, ela não caiu, pois foi fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas palavras que eu digo, e não as pratica, será como o homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. E quando a chuva veio, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e se abateram sobre essa casa, ela então desmoronou, e foi grande a sua ruína. São Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 27, e São Lucas, capítulo 6, versículo de 46 a 49. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos, e que ensinar aos homens a violá-los, será tido como o último no reino dos céus. Porém, aquele que os cumprir e ensinar, será grande no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 19. Então, são 3 passagens do Evangelho, né, que foram descritas aqui nesse capítulo, e agora o Allan Kardec dá as suas considerações e a sua codificação. Todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo de mestre ou senhor, se seus ensinamentos não são seguidos? São cristãos aqueles que honram por seus atos exteriores de devoção e o sacrificam. Ao mesmo tempo, no altar do orgulho, do egoísmo, da ambição e de todas as paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias orando e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, têm a prece nos lábios e não no coração. Com a forma cerimonial podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus, Senhor, profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele responderá, não sei quem sois vós. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel. Vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas ao invés de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não esperei dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e vossas genuflexões. O único caminho que está aberto para vós, para encontrar a graça perante Ele, é a prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, como também são a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade para os homens nas coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras
serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. E os homens a conservarão, pois nelas encontrarão a felicidade. Mas as que, porém, forem violação daquelas palavras, serão como a casa construída sobre a areia. O vento das transformações e o rio do progresso as levarão de arrastão. Então, meus irmãos, nessa passagem maravilhosa do Evangelho, as explicações maravilhosas do Allan Kardec, intuídas pelos espíritos que o ajudaram na época a codificar, né, essas passagens do Evangelho. Então, a grande lição que fica aqui é que não adianta cada um de nós, eu vou na igreja todo domingo, eu vou no centro espírita todo sábado, toda sexta ou toda quinta, né? Eu faço o meu trabalho, eu falo lá na frente, ou eu faço uma live como eu estou fazendo agora aqui, falando sobre o Evangelho. Não adianta nada eu estar aqui falando para vocês, se a hora que eu sair daqui, eu não praticar tudo isso que o Evangelho nos ensina. Então é isso que fala essa passagem e que fala esses ensinamentos de Jesus. Porque não adianta só você falar em nome de Deus, falar bonito perante os homens, mas se você não tiver as atitudes de caridade, de amor ao próximo, de paciência, né? De tirar o orgulho, o ódio, a inveja da sua vida, não vai adiantar nada. Não vai resolver nada você fazer tudo isso. Então, como se diz, é uma hipocrisia. Eu estou falando, e no fundo eu não pratico. Eu não atuo da maneira como Jesus e como Deus nos pede. Então, esse é o grande ensinamento, a grande passagem dessa leitura, né? Então, que possamos assimilar, né? Colocar em prática essas instruções que Jesus nos passou, que Deus quer de nós, porque só assim nós vamos conseguir evoluir. Se não praticarmos de verdade, do coração, como diz aí as palavras, não vai resolver nada. Nós vamos ficar patinando no mesmo lugar e vamos ficar aqui reencarnando, sem aproveitar essa maravilhosa oportunidade que Deus nos dá de podermos nos reconciliar perante Ele, perante os nossos irmãos, né, que podemos prejudicar em outras vidas, e nos restabelecer, melhorar, ter paciência, ter carinho, ter amor e fraternidade. Possamos assimilar, meus irmãos, nessa manhã de sábado maravilhosa. Vamos dar prosseguimento com o segundo estudo dessa manhã de sábado, com o livro Minutos com Chico Xavier. E quem vai fazer para nós hoje é a Karen. Bom dia a todos, vou fazer o estudo do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Confia no poder de Deus. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveremos perder. Venerável Asclépios. Quando as tormentas se agigantarem em nosso caminho, quando os sofrimentos parecerem insuportáveis, estabeleçamos em regime de urgência nossa confiança irrestrita no poder de Deus. Não se julgue abandonado pela sorte. Deus é seu Pai e Ele o tem sob suas vistas 24 horas por dia. Não pense que Deus se omite, seu Pai espera o momento certo para agir. Não acredite que exista algum superior a Deus, sendo Ele onipotente, único, soberano. Ninguém possui poder igual ou superior ao próprio Criador. A confiança no poder divino gera segurança íntima, produz alegria e afasta o medo. Não bloqueie o socorro que Deus tem para você com a incredulidade ou a revolta. Tampouco queira ensinar o que Ele deve fazer. Tenha certeza de que seu Pai sabe o que é melhor para você. Confiar em Deus é entregar-se a Ele e não querer conduzi-lo como se isso fosse possível.
Deus é justo e soberanamente bom. Portanto, tudo o que nos acontece concorre para o nosso próprio bem, ainda que isso não nos seja visível em primeiro momento. Pare de lutar desesperadamente. Faça sua parte sim, mas dê uma chance a Deus. Que assim seja. Obrigado, Karen, por mais esse estudo maravilhoso, essas orientações desse livro e as explicações do José Carlos de Lucas em cima das mensagens do Chico, né? São para que a gente reflita bastante, né? Possamos assimilar e colocar em prática como foi dito no Evangelho. Agora vamos todos nos concentrar nas pessoas que estão necessitadas, todas aquelas que colocamos os nomes no caderno de orações, aquelas que estão em nossa mente ou anotado em algum papelzinho aí do lado. Só de você estar pensando nessas pessoas, a espiritualidade vai atender, e eu tenho certeza que toda a legião de médicos espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, do seu grupo espiritual, vai atender a cada um desses nossos irmãos necessitados. E hoje eu quero fazer um agradecimento pessoal, né? Hoje eu só quero agradecer que eu estive ontem no meu médico, né? Há 1 ano e meio eu fiz uma cirurgia, eu tirei câncer de próstata, tirei a próstata, e o resultado do exame saiu ontem. Estou zerado, graças a Deus continuo zerado, e com a graça de Deus vou continuar assim por longos tempos. Então só tenho a agradecer e gratidão a Deus por tudo, por ter passado, superado esses momentos e aquilo que foi dito no Evangelho, né? Não é porque eu estou aqui na frente falando bonito, ou passando a palavra do Evangelho, que somos melhores, não. Nós temos que caminhar junto e pôr em prática todos os ensinamentos de Jesus, todos os mandamentos de Deus, né? E cada um de nós, que estamos aqui encarnados, temos as nossas provas e expiações a passar. Nossas doenças, nossas desavenças, que temos que superar, enfrentar e encarar, sempre com o apoio e a força de Deus. Então vamos fazer todos juntos a oração a Bezerra de Menezes. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. E Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão.
semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Para o Álvaro, né? E eu acho que na figura aí do Álvaro, do meu irmão, quero nesse momento aí que sirva de exemplo a todos vocês que estão em casa. Fé, confiança, persistência, mas aliando também ao tratamento médico, certo? Então, eu acho que é a grande prova. Como nós temos a nossa matéria ainda, então tem que ser cuidado pela ordem médica terrena. Agora, nunca perdendo a fé, nunca se desesperando, né? E mantendo uma fé aí inabalável, né? E aí existe todo o merecimento, né? Então, você que está em casa, que pegue esse exemplo do Álvaro, ele tem outros aí para demonstrar para todos nós, mas só vamos pegar esse, né? Para a gente persistir, para a gente perseverar, né? Porque muitas vezes você que está nos assistindo está com os seus problemas, está com as suas doenças, está com as suas dificuldades financeiras e tudo mais. Não desista, persista e trilhe o caminho do bem, da caridade e do amor ao próximo. Esse é meu recado aí, né? Para o Álvaro e para todos vocês aí. Agora nós vamos trazer aquele momento especialíssimo, eu adoro muito também esse momento, sempre orientado aí para o seu Miguel, mais uma vez aí, seu Miguel. Às vezes o senhor fala que não está trabalhando, mas o trabalho do senhor é muito importante aí, porque são as mensagens que o senhor nos orienta, são os áudios, são os vídeos, então o trabalho do senhor é importantíssimo. O rostinho do senhor às vezes não aparece na tela aqui como nós, né? Mas o trabalho do senhor aí nos bastidores é fundamental. Então nós vamos trazer agora o áudio do próprio Chico Xavier. Hoje a mensagem é no justo momento. É com você aí, Flávio. Solta pra gente, por favor. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha a fazer companhia. No momento justo, enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. Belíssimo áudio, né? Belíssima mensagem, nos emociona, sinceramente, nos emociona muito. Dando sequência,
Nós vamos sempre, mais uma vez, a pedido aí do seu Miguel, já é tradicional desde a época da atividade nossa, né, presencial, o Evangelho de Chico. E hoje nós vamos sortear aí mais uma página, mais um estudo, mais uma orientação, para que isso sirva de aprendizado, de orientação para a nossa vida aí. Vamos lá. Hoje o item é o 133. O meu pai, isso é Chico dando a mensagem para nós. O meu pai era um homem muito severo, apesar que o meu, né, do Álvaro, também o era, né? Não querendo comparar aí com o pai de Chico, mas vamos ver essa mensagem. O meu pai era um homem muito severo. Convivi pouco com ele, mas ele me marcou muito. Hoje, compreendo que tive o pai que precisava ter. Se eu tivesse tido moleza, não sei o que teria sido de mim. Não sou adepto da violência, mas aprendi que sem disciplina, criança alguma vira gente. Tínhamos muito medo do meu pai. A gente andava miudinho. Médium que cresce sem dificuldade, sem luta, não se retempera para continuar na tarefa. Nesse sentido, devo muito ao meu pai. Ele me combatia, mas, por outro lado, não me consentia a irresponsabilidade. Ele não ia ao centro, mas queria saber se eu tinha ido. Apenas nos seus últimos tempos é que houve uma maior aproximação entre nós. Ele não dizia, no entanto, eu lia nos olhos dele que o seu desejo de se desculpar comigo. Nunca tivemos a conversa que com certeza um dia ainda haveremos de ter. Assim seja. Eu acho que cada um tem a sua história, né? Chico aqui relata um pouco aí da sua passagem e ele mesmo diz que teve, né, o pai que deveria ter. E acho que isso é com todos nós também, né? Eu acho que o Álvaro há de concordar, nós tivemos o pai que deveríamos ter. Severo, não tinha muita instrução escolar, uma pessoa simples, humilde, mas era espírita. Eu, Álvaro, meus irmãos, nós fomos, acho que como muitos espíritas aí, orientados primeiramente dentro do catolicismo, pela minha mãe, mas meu pai sempre respeitou muito isso. E vocês estão indo na igreja? Vocês estão fazendo? Né? E até que o momento foi nos levando aí, naturalmente, ao espiritismo. Agora, uma parte importante aí, eu acho que dessa lição toda, aos pais, disciplina nos nossos jovens, nas nossas crianças. Não deixem fazer tudo. Muitas vezes a gente percebe em algumas crianças uma permissividade excessiva, sem uma disciplina. Às vezes existem crianças hoje, a gente convive no meio escolar, que não sabem ouvir a palavra não, fazem birra. Não precisa bater, não precisa espancar, nada disso. Conversa. Assim como o próprio Chico falou que talvez tenha faltado um pouco de conversa entre ele e o pai,
talvez para colocar tudo em pratos limpos ali, aquilo que tinha que ser. Então, será que você também aí em casa, né, foi lá, sentou com a sua mãe, com o seu pai? Às vezes eles estão precisando de uma atenção maior, aqueles que o têm. Dado o recado de hoje, agradecemos muito aí essa orientação, né, que o seu Miguel sempre fala para a gente continuar nessas orientações aí. Então fica o recado de hoje. Álvaro, é com você com a prece de concentração. Antes da prece de concentração, queria primeiro fazer um agradecimento ao meu pai, né? Como o Silvio citou. Ele já desencarnou há 10 anos, sempre foi espírita. Eu vou dar o meu exemplo, né, que é diferente um pouco do Silvio, mas eu só passei a seguir o espiritismo depois que ele desencarnou. E não foi naturalmente, né? Poderia ter sido naturalmente se eu tivesse seguido o que ele passou, mas a gente é teimoso, né? E eu só passei a acompanhar o espiritismo pela dor, como a maioria de todos nós, né? Então, quero agradecer profundamente ao meu pai, e como o Silvio falou, às vezes faltou um pouco de diálogo em vida, mas hoje acho que eu converso mais com ele espiritualmente do que quando ele estava encarnado. Obrigado, meu pai, obrigado por tudo. E um outro item que eu queria voltar só um pouquinho é a respeito, né, de tratamentos médicos. Então, eu queria falar para você, homem, né? Você que tem o seu filho, marido, namorado, não é só no Novembro Azul que a gente tem que procurar fazer os exames preventivos de próstata. É todo ano, é o ano todinho, né? Então, você que passou dos 40 anos, vamos procurar o médico, vamos fazer os exames, vamos fazer o acompanhamento, porque graças a esse acompanhamento, eu estou aqui hoje conversando com vocês, porque eu peguei o meu problema bem no início e foi possível tirar todo o câncer, todo o problema, né, bem no início. Então, vamos fazer todo dia o Novembro Azul, tá bom? Agora vamos concentrar, respirar bem fundo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola da Alma. Vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar. Respirem bem fundo e vamos pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia divina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre os nossos familiares. Vamos imaginar a nossa casa, passeie pelos seus cômodos, pedindo aos espíritos de luz que o ajudem a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá, dando proteção para a nossa família. Agora vamos imaginar o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar. Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar, que saibamos transmitir a serenidade e que possamos nos deixar umidificar por Deus. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por esses momentos que estamos passando juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Fazendo agora a oração do Pai Nosso, me veio o ensinamento do Evangelho.
Presta atenção quando você estiver orando o Pai Nosso. Você segue tudo isso que você ora no momento do Pai Nosso? Então vamos partir desse ensinamento maravilhoso, dessa oração maravilhosa que Jesus nos ensinou. Vamos tentar colocar em prática na nossa vida. Bom? E com essa energia, com essa força revigorada, vamos fazer todos juntos a música Quanta Luz. Silvio, com você. Ok, muito obrigado. Essa música maravilhosa, né, nos traz uma paz no coração incrível, todas essas mensagens, todos esses estudos. Agora é chegada a hora, né, da nossa água fluidificada, toda energizada aí. Então, agradecemos aí por esses momentos de paz e tranquilidade, que ele perdure no decorrer dessa semana, assim seja. Também a nossa garrafa com água também foi fluidificada, também foi energizada. Você que durante a semana pode estar tomando junto com a sua família.
vai ministrando quantas vezes você achar necessário, né? Às vezes pode ministrar 2, 3, 4 vezes por dia aí, conforme for diminuindo o nível, você completa, né? Só não deixa de terminar a água, que ela zere aí, vai completando até a próxima semana para a gente fazer uma nova garrafa aí. Bom, muito contente aí, como eu falei para vocês, né? Semana passada nós tivemos 21 compartilhamentos, mas até agora só tivemos 8. Pessoal, quem ainda não compartilhou, manda mensagem lá, né? Compartilha aos amigos aí, e para a gente ter um bom alcance, tá? Nós tivemos 568 pessoas alcançadas aí. O Facebook fez uma alteração aí quanto ao quantitativo, né? No entanto, que minutos, né, de visualizações agora são 10 minutos para computar. E nós tivemos 242. Então, são novos cálculos, novos parâmetros aí, mas a gente quer agradecer aí, segundo o Flávio aí, que dá todo o suporte técnico para nós aí, nós estamos batendo aí em torno de 95%, né, de alcance aí. Então, algo muito fabuloso aí. A gente quer agradecer muito a todos vocês que estão sendo persistentes aí e nos acompanhando. Agora há pouco nós estamos aí com 41 pessoas, já temos aí 51 comentários, né? Então, agradecendo muito a Rosanda, tá? Luz a todos, a Adriana, a Miriam, o seu Miguel e toda a família aí. Um abração aí, seu Miguel. Tudo de bom aí para o senhor, né? Acho que está de casa nova aí, né? E sucesso aí para o senhor e para toda a família aí. A Vânia está sempre conosco aí. Eu não posso deixar, né, de agradecer a Rita, Luz e Paz. Ela toda semana de São Paulo lá, tá? Parabéns, Rita. Sandra, gratidão a Emília. Lurdinha, né, cumprimentando. É verdade, Álvaro. Dá os parabéns aí a Laura Gobi, que ontem sente ao nosso grupo, né, Amigos da Fé, e pelo aniversário de ontem. A Cidinha, o Caio, agradece muito aí, que é membro também do Amigos da Fé, agradece muito a participação da Vivian. Bem lembrado aí. Carlos, legal estar participando, Vivian, também deu aí o apoio. Então, você que queira participar, acho que daqui 2 semanas, né, daqui 15 dias, a gente vai estar fazendo o convite novamente aí para você que nos acompanha aí, gravar o vídeo aí da prece inicial, que não tem muito segredo, tá? Dê um bom dia aí especial também para mim. Hoje a coisa tá bonita, ó. Um abração aí ao Fábio Pastore. O Fábio Pastore foi membro do Amigos da Fé, amigo nosso aí, né? Hoje já não atua mais dentro do Amigos da Fé, mas está visitando aí a live nossa. Fabinho, um abração aí a todos os ex-membros aí. O Paulo lá do Japão, né? Jesus nos cuide. Tenhamos um dia abençoado. Assim seja. Que nós tenhamos um dia, uma semana, um mês, um ano abençoado aí, né? Tudo isso que a gente espera, não só no particular para a gente, mas em especial para a humanidade. Está precisando muito disso, Paulo, verdade. Ao Balieiro, a Kikas, a Ana Lúcia, né? Gratidão, momentos edificantes. A Rosângela, uma mensagem aqui. Haja amor, compreensão e paz entre todos os seres do universo. Que assim seja. Dulce Campos, paz. Álvaro, aí agora é para você. A Thaís, o Caio, a Rosana, o Paulo, o Carlos, a Lourdinho, o Fábio Pastore, o Walter, tá? Sucesso aí para você nesse restabelecimento aí. Então, todo mundo mandou a mensaginha lá, né? A gente agradece muito aí, todas as orações e tudo mais aí.
O Walter, lá de Caça dos Coqueiros, Walter, um abraço lá, tá? Ele pede oração para ele, com certeza, Walter, durante aí todas as preces, né? Tenho certeza que a espiritualidade bateu a sua porta, foi aí na sua casa, com certeza, e principalmente pela fé e pela sua persistência também. A Francine, a Dulce Campos, e aí vai, a Fátima Balduino, a Rosa Lucínia, chegaram algumas aí de último momento, mas é isso que nós temos aí hoje. Álvaro, agora é com você com seus avisos. A emoção bateu um pouquinho, obrigado a todos, né? Pelas orações, pela força. Sem o apoio dos amigos, dos parentes, das pessoas mais próximas, a gente não é nada. Então, temos que nos apegar, temos que nos fortalecer com a fé em Deus, com a energia de Jesus, o amor de Jesus e a força de todos vocês que estão sempre ao nosso lado, com orações, com apoio, com abraço. Agora um pouco distante, mas o abraço ainda continua sendo firme e forte. Obrigado a todos. Começando pelos recadinhos, deve estar aparecendo aí para vocês agora a lista de alimentos, né, que vocês possam doar para a confecção das nossas cestas básicas, que entregamos para cerca de 75, 80 famílias carentes, né? E agora, principalmente no final do ano, as cestas são um pouquinho mais recheadas, então vamos aproveitar, gente, vamos ajudar bastante para que possamos entregar essas cestas bem fartas, bem recheadas para essas famílias, para que eles possam colocar um pouquinho mais de alimento na sua mesa, né? Ter um Natal um pouquinho mais feliz junto com a família deles. Né? Então, vocês podem doar todos esses alimentos. Um alimento, um item desse, por mais simples que seja, será de grande proveito para nós. Se todo mundo colaborar, nós faremos um grande Natal para essas famílias. E para que você possa fazer essas doações, agora deve estar aparecendo aí os pontos que você tem para poder entregar esses alimentos, essas doações. Nós temos aqui no Jardim Paulista, ali na Note Center Notebook, com o nosso amigo Caio. Temos lá na Torre Empresarial do Shopping Iguatemi, na empresa Plugme, com o nosso amigo Zé Renato. E também aí na Rua Niterói, pertinho do Centro Mariano do Nascimento, no Ribershine Materiais de Limpeza, com nossos amigos Tiago e Aline. E também durante a semana, no período da tarde, o nosso bazar lá está abrindo. Então você pode ir lá fazer a sua doação de alimentos, deixar lá os alimentos, pode fazer doação de roupas, sapatos, móveis, eletrônicos, e também fazer compras lá no nosso bazar, né? Ou indicar para outras pessoas que queiram aproveitar dos preços baratinhos do nosso bazar e ajudar a nossa entidade também. E falando em ajudar a entidade, agora vai aparecer para vocês o número da conta bancária da Associação Espírita Mariano do Nascimento, que precisamos de toda a sua ajuda, todo o seu apoio financeiro, né? Quem puder, quem quiser doar em espécie e valores, é só fazer o depósito aí na conta, entregar para alguém, ou pelo Facebook, ou por algum conhecido, o recibo, né? Comprovação da doação. E se necessitar de um recibo da casa para vocês, é só solicitar também, que a diretoria vai tomar as providências e entregar o recibo para vocês. E aqueles também que são associados e têm suas mensalidades para colocar em dia, é uma boa oportunidade para que você ajude a casa a se recuperar, pois agora, final de ano, 13º, muitos gastos, férias dos funcionários, que provavelmente vai ser dado, férias coletivas. Então, nós precisamos ajudar e colaborar para que a casa se mantenha firme e forte. E se Deus assim permitir, quem sabe, no início do ano, essa pandemia possa ter diminuído e possamos, o mais breve possível, voltarmos aos nossos trabalhos presenciais lá na casa do Mariano do Nascimento.
Depois desses recadinhos, eu quero agradecer a presença de todos vocês, dessas 40 e tantas pessoas que nos acompanharam aí ao vivo, né? Com essa força que vocês nos passam, com essa energia, que nos incentiva a cada sábado estarmos aqui para trocarmos essas experiências, né? A troca de ensinamentos que Jesus nos passa, né? E possamos colocar em prática, assimilar todos esses ensinamentos, como foi dito no Evangelho, temos que colocar em prática. Não adianta só ficar falando aqui, lendo e não colocarmos em prática. A prática é que vai nos tornar os melhores, vai nos tornar os mais fortalecidos e podemos nos redimir um pouquinho mais com Deus, um pouquinho mais com Jesus. Que todos tenham uma excelente semana, cheia de luz, cheia de paz, cheia de força. Abraço, seu Miguel. Aí, um abraço para toda a família, Dona Val, a Meire, a Miriam, né? Fiquem em paz na casa nova. Que Deus abençoe esse novo lar do Senhor e que estejamos todos juntos sempre. E que possamos contar com vocês no próximo sábado. Boa semana, um abraço forte, fiquem com Deus. Você, Silvio. Obrigado, Álvaro. Já que todo mundo está agradecendo, eu também tenho que agradecer também pelo meu restabelecimento também. Estou saudável, estou bem, né? Tive um problema, como todos vocês aí também, dor no joelho, aquela coisa toda. E hoje estou aqui falando de Rio Claro, tá? A live hoje, né? Todo mundo às vezes falando que não ia dar certo. Eu falei, não, vai dar certo sim, tem confiança. Então, estamos transmitindo aqui de Rio Claro hoje. Vim participar de um torneio esportivo de veteranos e acho que é só a mão de Deus, né? Para colocar. Semana passada eu estava praticamente travado aí, não conseguindo quase que andar direito. E ontem joguei, felizmente, daqui a pouco vamos para outra partida aí. Mas o meu agradecimento aí, essa espiritualidade maravilhosa, por ter colocado a mão sobre a minha cabeça, né? Sobre essa live de hoje aqui, tá junto com vocês. Olhem que é a modernidade, né? De estarmos juntos, e não perdermos essa oportunidade. Meu profundo agradecimento aí também especial a essa espiritualidade maravilhosa. Abração lá ao seu Miguel, abraço a todos os membros do grupo Amigos da Fé. Também queria dar um abraço especialíssimo aí, tá? Ao Flávio aí, todo esse suporte que tem feito, né? A Thaís, que também dá um suporte para ele, a Lurdinha, que dá um suporte fantástico aí para o Álvaro também, tá? Então, a minha esposa, quando está presente aí também, enfim, todos os membros do grupo aí são fundamentais. Por último, aí, as últimas mensaginhas. A Ana Lúcia de Cravinhos, a Licínia, Deus e bênçãos aí a você, Álvaro, e agradece aí as felicitações. Amanhã, o filho dela, o Vitor, faz aniversário. Os nossos parabéns, muita saúde, muita paz, que Deus derrame as bênçãos aí sobre ele e sobre aí a família. O Fabinho mandou um recado aí para nós, aí, abração aos amigos, Fabinho, tá no fundo do coração, e o Amigos da Fé está aberto a você e a todos aí que queiram participar, a casa está sempre aberta aí, muito obrigado pela oportunidade. A Fátima, né, Deus, a cada dia, até Deus quiser. Tudo de bom. Um abraço. Tchau.